Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Aqui é o pastor Sávio Silva. Estou passando aqui com uma informação muito especial para você que gosta da palavra do Senhor, que gosta de aprender a respeito da Bíblia, a respeito da Escritura. Nós já temos aí no nosso canal transmitido algumas informações teológicas para o conhecimento e o crescimento intelectual daqueles que têm desejo, daqueles que buscam a palavra do Senhor. Temos falado aí a respeito das parábolas de Jesus, temos falado a respeito do arrebatamento, que é um tema bastante relevante para o atual momento que nós estamos passando, não é? Porém, nesta oportunidade agora, eu venho com algo também especial para você que quer crescer, para você que quer aprender, para você que quer conhecer um pouco mais a respeito dos mistérios do Senhor. Eu quero falar a respeito do tabernáculo de Moisés, tabernáculo do Senhor, isso mesmo, o tabernáculo do Senhor, que foi ordenado a Moisés que fizesse a construção, que construísse este santuário ainda no deserto, para que o povo do Senhor tivesse um lugar para cultuar, um lugar para adorar o Senhor. Então eu vou estar passando para os irmãos ao longo de 7 ensinos, né? 7 ensinos, 7 partes, melhor dizendo, para que vocês possam nos acompanhar e aprender tudo o que diz respeito ao santuário do Senhor, desde a sua construção, a ideia de Deus de formar o tabernáculo e também na composição do espaço do santuário e também em todo sentido de manutenção, em todo sentido de ocupar o espaço deste santuário, a mobília que fora preparada para tal ocasião, os utensílios sagrados, né? Melhor dizendo, desde o altar do holocausto, do lado de fora, até a arca da aliança, que estava no interior do lugar santíssimo. Então quero convidar você, não fica de fora, vem comigo durante estas 7 ministrações que estaremos aqui em nosso canal, conversando com vocês. E eu tenho certeza que aquele que gosta, aquele que tem sede, aquele que tem desejo, vontade de aprender a palavra de Deus, vai ser enriquecido teologicamente com muitas informações concernente o santuário do Senhor. E para iniciar o nosso bate-papo aqui, para iniciar o nosso estudo, eu quero ler com vocês, se você tiver na sua casa ao seu alcance também a Bíblia Sagrada, é interessante que você acompanhe dentro da Escritura tudo aquilo que você for recebendo aqui de informação, ok? Fazendo as comparações necessárias com a Escritura, viu? Então nós vamos começar com o texto da Bíblia, e o texto, para nós abrirmos esta série, ok, de ensinamento, é o texto do Êxodo, capítulo de número 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Está escrito assim: E me farão um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Talvez aí na sua versão apareça santuário, ok? Santuário ou tabernáculo tem a mesma relevância aqui, ou o mesmo significado, se trata da mesma coisa. Então Deus acaba de tirar Israel do Egito. Após alguns séculos, né, a nação de Israel permaneceu em solo egípcio, aguardando até mesmo o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A promessa que o Senhor fez a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13, foi que os descendentes de Abraão permaneceriam um período de tempo em uma terra estranha, e nesta terra os descendentes de Abraão seriam afligidos, sofreriam, mas por fim, depois de toda angústia, depois de todo o sofrimento, essa nação sairia do Egito, sairia dessa terra de opressão para migrar para a terra de Canaã,
terra esta a qual o Senhor havia falado com o patriarca, que manava leite e manava mel, seria uma terra que Deus iria pôr nas mãos de Israel. Durante alguns séculos passando dentro do território egípcio, você precisa compreender que Israel aprendeu muito no Egito, em todos os sentidos, no sentido da cultura, no sentido de economia, no sentido de religião, muita coisa foram sendo impregnadas na alma do israelita, de maneira que o povo do Senhor dentro do Egito percebia que no sentido religioso, os egípcios sempre foi um povo muito religioso, supersticioso, por assim dizer, e para toda divindade que era adorada no Egito, havia uma casa, havia um templo, havia um local específico para que o egípcio pudesse adorar aquela divindade. Seja ela qual fosse, havia um local específico, um endereço fixo para que o povo pudesse reverenciar, adorar tal divindade. Se o povo fosse adorar uma divindade específica, havia um endereço fixo. Então o povo sabia aonde era o local aonde aquela divindade seria adorada. Entretanto, o povo de Israel, dentro de sua concepção religiosa, eles entendiam que Deus ele não tinha casa e que o Senhor não tinha um endereço fixo. Então, como adorar um Deus que não tinha casa, que não tinha endereço fixo? Onde podemos adorar, onde podemos reverenciar, onde podemos prestar culto a um Deus que a gente não sabe de onde é, a gente não sabe aonde mora. Aprendemos que temos que adorar esse Deus, porém a gente não sabe onde e a gente não sabe como prestar culto a Ele, como encontrá-lo ou aonde encontrá-lo. Então, o povo tinha essa ideia dentro da sua alma e o povo não sabia como fazer para adorar ou onde adorar, como adorar. Então, quando Israel está em marcha no deserto, após sair do Egito com mão forte, com o braço poderoso do Senhor, numa grande manifestação do Senhor, um poder extraordinário que Deus manifestou naquela oportunidade, e sendo assim o povo vai caminhar no deserto para que assim adorasse a esse Deus. Entretanto, o povo está no deserto e ainda o povo não tem um local para prestar culto. Como vamos adorar Deus? Estamos no deserto, só que não sabemos como adorar, onde adorar e como vamos fazer para adorar esse Deus. Deus começou a falar com Moisés, porque no princípio Moisés foi o homem que ouviu a voz de Deus, então Moisés foi o responsável por direcionar a nação no sentido religioso, por colocar a nação da maneira que Deus queria, como Deus queria, e para adorar Deus da maneira que Ele exigia. Porém, o povo ainda não tem casa, então Deus vai revelar para Moisés qual era o seu propósito, qual era a sua intenção, qual era o seu desígnio nesse sentido de casa, no sentido de ponto de encontro, de endereço fixo, para que a nação pudesse adorá-lo. Foi aí, meu irmão, minha irmã, que o Senhor revelou a Moisés que era para ser construído um tabernáculo. E este tabernáculo seria o local, seria o ponto de encontro, o endereço de Deus para que o povo pudesse prestar culto ao Senhor. E é interessante este tabernáculo que o Senhor falou, né? Para que eu habite no meio deles. A ideia de Deus era habitar no meio do povo. A ideia de Deus era estar no meio do povo. Deus não queria estar distante. Deus não queria estar longe dos seus. A ideia de Deus para com Israel era de estar perto, era de estar próximo. Eu habitarei no meio deles. A ideia de Deus era essa, habitar no meio do povo. A expressão que é utilizada na Bíblia para tabernáculo tem algumas etimologias. Por exemplo, a expressão tabernáculo no latim é tabernaculum. No latim,
A expressão tabernáculo é tabernaculum. E a expressão hebraica é mishkan. A expressão hebraica mishkan, que significa tenda e pode significar também morada, ou local da divina habitação de Deus. Tanto mishkan quanto tabernaculum, essas duas expressões, embora sejam de idiomas diferentes, dialetos diferentes, elas possuem o mesmo significado e têm a mesma relevância dentro do contexto de culto, do contexto religioso, do contexto de adoração. Significam lugar sagrado, tenda sagrada, lugar de encontro. E na verdade era o lugar de encontro entre Deus, o soberano, e o povo, os servos. Era neste ambiente que Deus iria descer para se encontrar com a nação, para palestrar com a nação, para receber a adoração da nação, para receber o louvor, para receber o culto da nação de Israel. Então, esse tabernáculo, ele seria portátil. O que é o tabernáculo portátil? Seria montado e seria desmontado de acordo com a vontade de Deus durante a peregrinação do deserto ao longo dos 40 anos. Embora Israel não tenha caminhado os 40 anos, a jornada variou um tempo aproximado de 38 anos, mas durante todo o período de 38 a 40 anos que Israel esteve no deserto, esse tabernáculo seria montado e desmontado de acordo com a vontade de Deus e de acordo com as peregrinações de Israel. Deus falava, monta, o povo montava. Levante acampamento, o povo desmontava o tabernáculo e prosseguia a caminhada. Então, esse tabernáculo é um tabernáculo portátil, que era montado e desmontado de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa que é interessante dentro desse contexto do tabernáculo também é que o tabernáculo possuía 3 partes. O tabernáculo possuía 3 partes específicas. A primeira era chamada de átrio exterior. O átrio exterior é o pátio, é o lado de fora. O segundo espaço era chamado de lugar santo, lugar santo. O terceiro espaço era chamado de Santo dos Santos, que também é conhecido como lugar santíssimo. Então nós temos 3 espaços dentro dessa casa, no tabernáculo: átrio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santíssimo, que era o lugar mais sagrado desta casa, o lugar mais sagrado desse tabernáculo, era lá do lugar santíssimo, aonde a arca vai ficar. Depois a gente vai mencionar isso aqui. Lá no lugar santíssimo era onde saía a coluna de fogo que se erguia sobre Israel para poder clarear, para poder alumiar Israel, iluminar a nação de Israel, trazendo luz à noite, trazendo quentura de Deus, trazendo proteção, trazendo direção e trazendo todo o cuidado de Deus para com a nação de Israel. Esses 3 espaços para o israelita cultuar a Deus funcionava assim. No átrio, todos os levitas tinham acesso livre. Os levitas que trabalhavam com os rituais de culto, de sacrifício, junto com os sacerdotes. Esse é o primeiro espaço. Todos os levitas tinham acesso, inclusive o adorador, aquele que trazia uma oferta, o ofertante que vinha para cultuar a Deus, ele tinha acesso a essa primeira parte, aonde os sacrifícios eram realizados e aonde o sacerdote impetrava a bênção sobre a nação de Israel. O segundo espaço, o lugar chamado santo, aí já era um pouco mais restrito. No lugar chamado santo, ali já não entrava um levita comum. E um ofertante, alguém que vinha no culto, de maneira nenhuma poderia ter acesso a esse segundo espaço da casa. No lado de cá, no átrio, o ofertante vem,
aquele que veio prestar culto, ele tem acesso mediante ao ato de sacrifício. Ali o levita comum também tem acesso, os ajudantes do trabalho e os sacerdotes também têm acesso a esse espaço. No segundo local, no lugar chamado santo, aí já começa a ficar mais restrito. Parece que as coisas vão se afunilando e vão se estreitando. Tanto que dentro do lugar santo, só os sacerdotes têm acesso. O sacerdote que foram consagrados para o ofício, para trabalhar dentro do local com os utensílios sagrados que estão dentro do lugar santo. Utensílios estes que vamos falar nas próximas ministrações. No outro espaço, no terceiro espaço da casa, nós temos o lugar chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. As coisas vão começar a ficar um pouco mais estreitas, vão se afunilando, porque se lá no átrio os levitas têm acesso, o ofertante tem acesso, os sacerdotes têm acesso, no lugar santo só sacerdotes têm acesso, ou sumo sacerdote. Agora, no local chamado Santo dos Santos, agora afunilou, porque no Santo dos Santos um sacerdote comum não tem autonomia para poder entrar. No lugar chamado Santo dos Santos, só entra o sumo sacerdote. E uma vez por ano, no dia chamado Dia da Expiação, o grande dia da expiação, o Yom Kippur, no dia da celebração do Dia da Expiação, aí o sumo sacerdote ele vai entrar com uma incumbência sagrada, com uma ordenança sagrada, com uma missão sagrada para executar um propósito sagrado, espiritual, dentro desse espaço. Nós vamos falar disso também nas outras ministrações. Isso aqui é só para você entender as regras da casa, as regras do santuário, como que funciona, como que era o santuário do Senhor. Não era qualquer um que tinha acesso e não podia estar transitando de qualquer maneira dentro do santuário, apenas com missão específica e com um propósito divino para executar uma função dentro da casa. Vamos recapitular rapidinho para a gente prosseguir. Primeiro espaço é chamado de átrio, todos podem participar, o ofertante, o levita, que é o ajudante do trabalho, e os sacerdotes. No segundo espaço da casa, chamado lugar santo, só os sacerdotes para cumprirem os seus respectivos ofícios, para trabalhar com a mobília que está ali dentro, que são 3, somente os sacerdotes. E o sumo, se tiver algum propósito para cumprir, o sumo sacerdote. No terceiro espaço da casa, no lugar chamado Santo dos Santos, aí já ficou bem mais restrito. Por quê? Porque no Santo dos Santos, um sacerdote comum não pode entrar. Um sacerdote simples não pode entrar no Santo dos Santos. Em hipótese alguma, um sacerdote poderá ser encontrado transitando no lugar santíssimo, né? Teria uma pena capital sobre ele morreria. Em hipótese alguma, ninguém em sã consciência espiritual iria transitar nesse espaço, porque é um espaço restrito, né? Então o sumo sacerdote tinha esse acesso. E também não era a hora que ele queria, quando ele achasse certo, eu vou adorar e vou entrar. Não, era uma vez por ano, o sumo sacerdote ele tinha acesso a esse espaço para poder cumprir ali o ritual sagrado, uma demanda espiritual, é algo que o Senhor orientava, né, no dia da expiação, o grande dia, melhor dizendo, da expiação. Então, esse era basicamente o santuário do Senhor. Todas as tendas do povo de Israel, todas as tribos, né, em suas divisões, todo o contexto tribal, quando foi dividido, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, do lado direito, do lado esquerdo, 3 tribos à frente e 3 tribos na retaguarda, dando um total de 12 tribos. As 3 tribos do lado direito, mais 3 tribos ao lado esquerdo nas peregrinações. 3 tribos na frente, puxando essa caravana,
e 3 tribos aqui na retaguarda. E o santuário ia no meio das tribos, de maneira que quando eles baixavam o acampamento, era tempo de lançar as estacas, de firmar o acampamento. E qual era a ordem? Que todas as portas das tendas estivessem viradas para o lado do santuário. O santuário está no meio e todas as tendas ao redor do santuário deveriam estar montadas com a entrada para o santuário, de maneira que Deus estaria no meio, no centro, e toda a frente de tenda virada para o santuário, de maneira que a primeira coisa que um israelita via quando saía da tenda era o santuário de Deus. Deus, ele queria ser o centro do povo, por isso a revelação veio: e far-me-eis um santuário para que eu habite no meio deles. Essa era a vontade, ser o centro. Essa era a vontade de Deus, ser o centro do povo. E não somente o centro, mas Deus queria ser o primeiro a ser visto pelo seu povo. Então aqui cabe uma nota espiritual para a gente finalizar essa ministração. Deus, ele exige esse espaço na sua vida. Qual o espaço, pastor? Ser o centro. Deus requer que ele seja o centro de tudo na sua vida, de tudo na minha vida. Quando nós colocamos Deus como centro de tudo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso chamado, no nosso ministério, em tudo que nós intentemos realizar, se colocarmos Deus para ser o centro, ele se responsabilizará pelo sucesso em toda a empreitada que nós intentarmos realizar. Então permita, meu querido irmão ou minha querida irmã, permita que Deus seja o centro de tudo na sua vida. E outra coisa que ele requer também, além de ser o centro, ele quer ser o primeiro a ser visto. Tenda virada para o lado do tabernáculo é Deus dizendo: quando vocês saírem ou pôr-se do lado de fora, o primeiro a ser visto serei eu, na manifestação do santuário. É Deus dizendo: além de querer ser o primeiro na sua vida, o centro de tudo, eu quero ser o primeiro a ser lembrado, o primeiro a ser visto. Permita que Deus seja o primeiro. É por isso que na citação do Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 6 e versículo 33, o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça. É Deus dizendo: eu quero ser o primeiro. É Deus dizendo: eu quero ser o primeiro. Será que você pode permitir, querido irmão, querida irmã, será que você pode permitir que Deus seja o primeiro de tudo na sua vida? Será que Deus, ele pode ser visto como prioridade em tudo que você faça, em tudo que você intente realizar? Será que Deus, ele pode ser o Senhor dos seus projetos? Será que Deus, ele pode ser o Senhor do seu ministério, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor dos seus sonhos? Será que Deus pode ser o Senhor da sua empresa, o Senhor do seu trabalho, o Senhor das suas finanças? Será que Deus pode ser o primeiro? Reflita comigo e veja qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida. Reflita sobre isso e entenda na palavra do tabernáculo que a exigência de Deus para o seu povo foi que ele fosse o centro de tudo e que ele fosse o primeiro a ser visto quando Israel fosse sair em suas jornadas. Meu irmão e minha irmã, que Deus lhe abençoe, viu? Deus lhe abençoe. Espero você na próxima ministração. Acabamos de falar a respeito do tabernáculo, em suas divisões, em seus espaços, ok? Um tabernáculo portátil, toda a sua cobertura com tecidos de pele de animais, uma cobertura sólida, uma cobertura maciça, bem protegida, estacas bem centralizadas na porta de entrada, no acesso, 4 colunas, 4 pilares para dar sustentação logo na entrada,
esses quatro pilares, logo na entrada, representam os 4 livros do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. É Deus dizendo, para ter acesso às riquezas da casa, do interior da casa, tem que passar pelo Evangelho. Porque o Evangelho te regenera, o Evangelho te mostra o caminho da salvação, o caminho da libertação. E uma vez alcançando esse caminho, os tesouros do interior da casa estarão acessíveis a todo aquele que se dispuser a cumprir esse propósito ou a se disponibilizar a cumprir esse propósito. Todas as cores do santuário, a gente percebe isso no livro do Êxodo, do 25 até o 39, do capítulo 25 até o 39, todas as cores do santuário, das cortinas, todas as cores que envolveram o tabernáculo, né? As cores centrais, de fato, era branco, azul e vermelho, branco, azul e vermelho, as cores que triunfam de fato entre todas as outras. O azul que representa o céu, o branco que representa a pureza do santuário, a santidade de Deus no santuário, e o vermelho quase sempre já apontando o sofrimento de Cristo, já apontando o martírio de Cristo, já apontando a crucificação de Cristo e o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, tudo fala de Cristo no tabernáculo, tudo fala de Jesus, tudo aponta para Jesus, tudo. O tabernáculo é uma mensagem simbólica a respeito de Cristo, porque tudo ali gira em torno da obra de Cristo, da redenção da humanidade por intermédio da morte do Senhor Jesus. E que possamos aprender, e vamos aprender, viu? Nós vamos mergulhar em todos esses significados importantíssimos para o nosso conhecimento espiritual e para o nosso contexto. O contexto que a gente vive é de suma importância que aprendamos tudo isso. Tudo bem, meu querido irmão, minha querida irmã? Espero poder contar com você na próxima ministração. Fique na paz, fique na bênção e que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento para que possamos conhecer mais da palavra de Deus. Deus te abençoe e fique na paz.